Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Tudo certo? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, hoje é dia 27 de julho, né, de 2026. Passamos um final de semana abençoado, né, coisa boa. E hoje eu vim aqui gravar um videozinho pra vocês, né, para um início de semana. Na minha simplicidade, dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que eu vivo, né? E queria dividir com vocês algumas coisas assim que tenho pensado bastante. Hoje de manhã, já falando com o Senhor me deu uma palavra e eu fico aqui, tava fazendo meu servicinho, minhas coisas aqui, né? Servicinho não, servição. Já tô cozinhando, ó, fazendo almoço, ali um feijãozinho. Gente, tá um cheirinho tão bom aqui dentro. Eu gosto de botar manjericão nas minhas comidas. Daí ele tá fazendo um feijãozinho, ó. Já cozinhei um aipim que tá na panelinha ali atrás. E tô fazendo um molhinho de frango. Depois vou fazer o arrozinho, tudo, né? Tô limpando ali, lavando a minha louça. As minhas muletas que eu ando, são minhas companheiras, meus cavalos, que eu digo pras crianças. Tô aqui. Meu filho tá trabalhando ali no quarto, eu trabalho em casa, né? E temos aqui. Tô tomando meu chazinho também, ó, de hortelã, que o meu pai me obrigou. E é verdade, os chás são remédios muito bons pra gente, eles fazem só bem. Esse aqui é o chazinho de hortelã, é muito bom pra muitas coisas dentro do corpo, né? E como vocês sabem, estou passando por um processo de cura, vou dizer assim, de enfermidade, mas também de cura, né? Então eu queria dividir com vocês uma palavra que o Senhor vem falando no meu coração, sabe? Desde de manhã cedo, quando eu levantei, né? Abri meus olhos, que eu falei com Deus. E depois vim ligar a televisão, que eu gosto de ver uns... Ai, como é que se diz? De fazer um devocional, né? Assim, e caiu essa palavra, assim, e era justamente aquilo que Deus estava falando comigo. Como vocês sabem, né? Eu sou cristã e eu estou vivo no mundo espiritual. Por quê? Espiritual que eu digo na minha conexão com o meu Pai, o meu Criador, com o meu amado Jesus Cristo, que é Filho de Deus Pai, né? E o Espírito Santo que está aqui comigo, me moldando, me ensinando, me falando, agindo na minha vida, me dirigindo meus passos, né? E ele está sempre falando comigo, e eu sempre falando com ele, em oração, em espírito. E essa palavra que é bem conhecida para nós cristãos e para os não cristãos também, né? Mas para todo aquele que crê. Então, essa palavra que é em Eclesiastes, capítulo 3, é uma palavra bem conhecida que, na realidade, nós todos, cristãos e não cristãos, nós vivemos ela dia após dia. Eu vou ler para vocês e espero que o Espírito Santo traga o discernimento na mente de cada um de vocês, porque isso aqui é bom, isso é maravilhoso, isso traz paz, isso traz alívio, traz refrigério, traz, assim, sabe, respostas de muitas perguntas que a gente tem nos nossos questionamentos dentro da minha cabeça, da nossa cabeça, né? Ah, por que disso, por que daquilo? Mas eu quero isso agora, eu quero isso... Não, mas eu vou conseguir, mas é agora, é em julho ainda. Falta 3 dias para terminar o mês de julho, mas é esse mês e vai ser assim. Calma, calma, calma. A palavra do Senhor diz que nós fizemos os planos, né? Nós fizemos muitos planos na nossa cabeça. Mas só Deus, que é o Todo-Poderoso, sabe a verdadeira resposta, ou a resposta daquilo ali. Se é bom, se é um caminho bom, se é um caminho mau. A gente quer tanto uma coisa, mas aquilo ali não é pra gente. E Deus, que conhece o futuro, o além, né? Conhece as palavras sem eu ter falado elas ainda, Deus já sabe o que vai sair daqui. Então, como é que ele não vai saber o que vai acontecer amanhã, daqui 2 horas, daqui uma semana, daqui um mês, daqui 10 anos, né? Como nós não confiar nesse Deus tão maravilhoso, tão grande, tão digno? Se ainda mais que foi Ele que nos formou, formou eu, formou você, dentro do ventre da tua mãe, ainda quando tu não era nada lá no ventre da tua mãe, quando tudo começou lá, não tinha bracinho, não tinha perninha, não tinha sangue, não tinha nervo, não tinha nada. Deus já te conhecia, que a palavra do Senhor, Deus diz que Ele nos conhecia no ventre da nossa mãe, sem que nós tivéssemos sido formados. Ai, meu Deus, eu já fico maravilhada com esse meu Deus. E eu vou ler então essa palavra aqui, que é Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, capítulo 1 diante, alguns versículos.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então são esses versículos aqui que eu queria dizer para vocês, que a palavra de Deus ela é tão verdadeira que se nós parássemos para pensar o que nós estamos vivendo, eu te faço essa pergunta. Qual é que é o teu tempo hoje? O teu tempo é o tempo de plantar, tá plantando muita coisa, ou já é o tempo de colher aquilo que tu plantou? O teu tempo é o de, fechar a boca? Ou é o teu tempo agora de falar? Agora eu preciso falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. O teu tempo agora é o tempo de buscar, é o tempo de calma. Nem tudo que se perde, né? Muitas vezes é perda. Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo de guardar e tempo de deitar fora. Existe o tempo de guerra, existe o tempo de paz. Às vezes a gente está passando por algumas turbulências na vida da gente, a gente não sabe por quê, ou a gente quer tudo logo, eu quero saber o que está acontecendo. Eu mesma sou uma que digo para vocês que tem coisas que está acontecendo comigo agora, que são resposta de uma coisa que aconteceu lá atrás. E às vezes eu até me vejo agitada, assim, né? Meu esposo, que sempre é muito espiritual e sempre tá falando comigo, ele diz, calma, Vivi, lembra do tempo. Um dia aconteceu uma situação bem difícil comigo, sabe? Ai, coisa assim da imaturidade, né? E eu tava muito triste, assim, com a vontade de desistir de tudo, assim, sabe? Eu chorei muito aquela noite, assim, e eu tava muito decepcionada comigo mesma de uma atitude minha que eu fiz. Daí meu irmão foi lá em casa e ele sabia do que tinha acontecido, né? E ele chegou lá pra mim e disse assim, no meio do choro, com os olhos inchados, assim, tanto chorar, né? Ele disse assim pra mim, se Vive, calma, tu é uma joia, Deus tá te lapidando. Primeira vez que eu tinha visto aquela frase, ficou gravada pra toda a minha vida. Eu sempre me lembro do meu irmão dizendo isso. Uma joia e Deus tá te lapidando. Uma joia, você não vai lá e pega um diamante já pronto lá, né? Onde tira onde extrai o diamante. Não, você pega a pedrinha, você leva para você lixa, você contorna, você faz um anel lindo, né? Então toda joia, ela preciosa, ela é bem moldadinha para ela ficar perfeita. Assim somos nós, a nossa vida. O Senhor está nos lapidando, nós somos joias. Eu, você é uma joia. Deus está te lapidando, Deus está te contornando, tira ali, né? Aperfeiçoe aqui, brilho aqui, né? Lixa aqui. Ai, como esse Deus é tão maravilhoso. E pensando no tempo assim, não há como nós não entregar o nosso tempo para o Senhor Jesus, né? Eu agora mesmo ouvi uma frase em que dizia assim, ó, nós podemos nos surpreender com a vida, alguma coisa nos surpreende, mas para Deus nada é surpresa para Deus, Deus sabe tudo. Então, como nós não confiar, como não amar esse Deus tão grande? Então eu queria perguntar para ti, que tempo tu tá vivendo? Que tempo é esse? É o tempo de calar? É o tempo de juntar, de buscar? É o tempo de guerra? Ou é o tempo de paz? Tempo de calmaria, de silêncio? Tempo de fechar a boca, esperar? Calma, calma. Então eu quero que você faça essa pergunta para você. E mais de tudo, não que você faça só essa pergunta, mas depende a resposta que Deus te der, a resposta que você chegar, que você confie nesse Deus que conhece além, que conhece o amanhã, que conhece as intenções do teu coração, que conhece as intenções dos corações,
que conhece a joia que você é, que joia, que o que você precisa ser moldado. Então eu queria te deixar essa pequena reflexão, essa pequena palavra. Que o Senhor fale com você, que o Senhor acalme teu coração, que o Senhor te dê uma semana cheia de bênção. E sempre quando algo querer te agitar, ou tu querer assim, sabe, apressar as coisas, acalma. Quando a gente planta, que nem eu gosto de plantar minhas plantas, meus temperinhos, minha lavoura aqui. Quando eu planto o temperinho ali, eu planto só a mudinha. Não tem como ele arrancar temperinho dali. Temperinho que eu falo são temperinho verde, né? Cebolinha, salsinha, né? Cada um conhece de um jeito. Quando eu vou ali, eu planto elas e tenho que esperar meses até ela crescer, ficar bonita. Não pode só começar a crescer e eu já cortar, né? E já lembrando assim também, eu digo pra vocês que esse tempo é maravilhoso, o tempo da espera. Às vezes é agoniante, porque nem eu disse, nós somos seres que nem diz, micro-ondas, né? Tu só bota ali, pá, pum, pum, liga, pi, tá pronto. Não, nós não somos assim, nós temos que esperar, porque a espera é muito bom. A calmaria, calma, Jesus, me ajuda a respirar. Vai pro teu silêncio, espera no tempo do Senhor. Então, essa palavra, um abraço para vocês, um abençoado início de semana, que o Senhor acampe os anjos deles ao redor da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho, no trânsito, onde você estiver, que a mão do Senhor esteja estendida sobre você, te guardando, te livrando de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus, boa semana.